As informações que a gente tem, o acerto foi encaminhado entre o Júnior Pedroso e o Alexandre Matos neste fim de semana, lá em Belo Horizonte. O Pedrinho Lourenço, ele deu ok nos valores, Pedrinho que é o dono da SAF do Cruzeiro, então tá tudo certo em relação aos valores também, o Pedroso e o Matos se acertaram. O Pedroso acompanhou o Gabigol em Belo Horizonte justamente para que as conversas fossem aceleradas e isso aconteceu no fim de semana e a diretoria do Cruzeiro e Comunicação do Flamengo já sabiam também que o Gabigol faria essa despedida logo depois do jogo, que foi o que aconteceu, Mar. Entendendo, né, que o Gabigol está do perfeito direito dele de trocar de clube e de querer trabalhar com mais regularidade e entendendo também que daqui a algum tempo, né, no ano que vem, volta o Pedro e o Pedro deve ser o titular. Sim. O Gabigol faz uma escolha em um time que pode estar na Libertadores na próxima temporada por dois caminhos. Pelo caminho de uma vaga em pré-Libertadores, no Campeonato Brasileiro, e pelo caminho de Sul-Americana. É perfeitamente normal o movimento do Gabigol. Ele está certo de buscar regularidade no trabalho dele. Ozinho, quem é que erra mais nessa conversa entre Flamengo e Gabigol para ter culminado no não acerto, né, na saída dele? É difícil falar quem erra mais, né? Eu acho que assim, faz parte da bola. O mundo do futebol há seus momentos, né? O Gabigol teve um ano muito ruim. Ele fecha com um título, fazendo 2 gols. Maravilhoso. Mas o ano dele, volto a dizer, as turbulências que aconteceram, as dificuldades, muitas criadas por ele, por falta de profissionalismo, né, por falta de comportamento profissional. Não foi a diretoria que não atendeu o pessoal do doping que foi lá. Os 30 jogadores fizeram o exame, atenderam, foram profissionais, né, cumpriram as regras. Foi o Gabigol que não quis. Então a diretoria e o Flamengo não tem culpa dele ter ficado aí suspenso. Inclusive ainda vai ter julgamento. Ponto. A diretoria não tem culpa do Pedro estar jogando mais do que ele. E o Pedro foi para a seleção e não foi questionado em momento nenhum do Gabigol ser titular, inclusive pela torcida. Eu não vou ficar preso a resultado, né? Reconheço todos os serviços prestados do Gabigol, maravilhoso, ídolo, decisivo. Mas no momento de negociação, vão se analisar números. A história é linda, é rica, é maravilhosa. Mas e o momento, como é que está? E aí, assim, a diretoria também peca. Eu não tenho essa informação 100%. Isso é o lado do Gabigol, o staff dele, que diz que já tinha um acerto de 5 anos. Eu não vi nenhum papel, não vi nada escrito. Agora, se a diretoria agiu dessa forma, o presidente Landim diz que não. Que ele nunca autorizou. Aí eu não sei se o Marcos Braz com o Spindle teve uma conversa com o empresário do Gabigol, fez um acerto verbal, né, deixou encaminhado, mas não tinha documento. É o que o presidente do Flamengo diz. Mas se houve uma conversa, e aí eu vou acreditar nas pessoas ali, no Gabigol e no seu staff. E essa diretoria ali, diretoria vamos dar nome, né? Bruno Spindle e Marcos Braz. Eles que são os responsáveis do diálogo, contrato, disciplina, com jogadores, com comissão técnica, são os gestores. Então, se eles voltam atrás, não cumprem com aquilo que tenha falado, o Gabigol e o seu staff têm razão de ficar chateado, sim. Todo direito. E como também tem todo o direito de escutar a proposta, porque está na lei, 6 meses antes de terminar o contrato, o atleta está livre para ouvir propostas e assinar um pré-contrato. O Gabigol não está fazendo nada de errado. Está certíssimo, tem que ver o futuro dele, o projeto que ele tem para a carreira dele. Disso aí eu estou de acordo com meus companheiros. Né? Ele escutar o Cruzeiro, uma boa proposta, um projeto legal, deve ser de 5 anos, acredito eu. Está certo, é o futuro dele. A proposta é boa. Agora, eu só acho que o momento para o anúncio, pela história que ele tem com esse Flamengo, com seus companheiros, com a torcida, era de comemorar mais. É uma opinião minha como ex-atleta. Né? E outra,
volto a dizer, vai ter eleição. Não sei se essa diretoria vence. E se o outro candidato, o BAP e o Maurício Gomes de Matos, são os candidatos aí que estão na disputa. Se esses caras não teriam interesse de renovar com ele e dar esse contrato que ele queria. Então, assim, no conjunto, Marcela, não é ficar em cima do muro, não. Acho que os dois erraram. Esses diretores e o Gabigol. Só que, para mim, o Flamengo está acima deles. E se o Gabigol tem essa história e essa identificação com o torcedor e tem, sair dessa maneira também não é bom para ele, não. Eu não sei se todos os torcedores, só pelo título, vão ficar idolatrando e achando que ele tem razão de tudo. Tenho minhas dúvidas. Tem isso também. É um Gabigol que tem muitos erros, né? Tem a história do doping, tem a história da camisa do Corinthians, tem toda essa dificuldade de conversa com a diretoria. Realmente é algo muito difícil. A gente tem uma tela de Copa do Brasil para mostrar para os fãs de esportes, falando sobre os títulos. O Flamengo hoje conquistou a sua Copa do Brasil pela 5ª vez. E aí o Cruzeiro é o líder, né, no número de títulos de Copa do Brasil, tem 6, o Flamengo 5, assim como o Grêmio. O Palmeiras venceu 4 vezes, o Corinthians 3 vezes a Copa do Brasil. Os maiores campeões, então, da Copa do Brasil. Hoje o Flamengo comemorando demais, inclusive nos últimos 3 anos, sempre ali na final. Eu queria, Breler, que você falasse mais. A gente está, inclusive, mostrando já o gol inteiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar da confusão depois do jogo. A gente está mostrando o gol e mostrando também o erro do Galo. Porque é um erro do Galo, né, que acaba culminando no gol do Plata. Aí, olha aí, o Gonzalo Plata vai... O cara estava entrando num gol e entrou no outro. E entrou no outro, é verdade. A bola sai de um lado, vai para o outro. Não tem impedimento, né, porque a bola sai do campo do Galo. E aí o Flamengo comemora demais. E a gente tem que falar, né, a tranquilidade do Plata também para marcar esse gol, porque a bola não entrava de jeito nenhum. Era absurdo o que o Everson estava fazendo. A gente pode falar que o Rossi também estava defendendo tudo, mas aí o Gonzalo Plata, ele tem muita tranquilidade para mandar esse gol aí por cima e fazer 1-0 e confirmar, né, o título do Flamengo da Copa do Brasil. É um título muito importante para o Flamengo, porque termina essa coisa de mais uma temporada sem título, pelo menos dessa vez não vai ser assim, Brilho. É isso, Marcela, título grande, e nesse lance fica evidente também a diferença, até mesmo o Flamengo sofrendo com várias lesões, de profundidade de elenco. O Felipe Luiz, no segundo tempo, aciona do banco Bruno Henrique, que dá o passe para o Plata, que por mais que não estivesse bem, jogador que já vinha sendo contestado pelo torcedor rubro-negro, é um jogador de seleção equatoriana, um jogador com Copa do Mundo no currículo. E o Galo, ainda mais depois de não ter Daverson e Fausto Vera, que já tinham jogado na Copa do Brasil, ficou mais limitado de opções. Por mais que também seja um grande time, o Milito no banco não tinha uma capacidade de manobra como o Felipe Luiz tinha. E essa diferença de qualidade se fez valer, mas principalmente porque um técnico muito competente e conhecedor dessas valências estava no banco de reservas. O Felipe Luiz demonstra uma capacidade de leitura de jogo impressionante. Em pouco tempo de trabalho, o Felipe Luiz não tem 10 jogos no comando do Flamengo. E a gente pode dizer que ele é protagonista dessa conquista. Por mais que os méritos sejam divididos a contragosto da torcida rubro-negra com o Tite, que levou o time até as quartas de final, o Felipe Luiz, no primeiro jogo contra o Corinthians da semifinal, ele já imprime o estilo dele, um time mais agressivo, um time mais consciente quando tinha a posse de bola e um time que valorizava mais a posse de bola. No segundo jogo, tem a expulsão do Bruno Henrique e ele entra com o Fabrício Bruno, se fecha lá atrás, mas tem uma postura, uma atitude muito boa de incomodar o Corinthians, de fazer com que o Flamengo sustentasse o resultado sem sofrer. Novamente na final, o estilo de jogo dele aparecendo, agressivo, com repertório tático e usando bem o Plata nesse jogo na ponta, um jogo até mais direto do que fez contra o Corinthians no Maracanã. E no jogo da volta contra o Atlético, muita consciência para administrar o resultado e não resignação, entendendo o espírito do Flamengo. Porque imagina se o Flamengo senta lá atrás, uma retranca só se fecha.
Isso não aconteceu. Por mais que o Atlético tenha tido mais posse de bola, o Flamengo o tempo inteiro esteve presente no jogo. E isso, para mim, é muito marca do trabalho do Filipe Luís, de como em pouco tempo ele conseguiu agradar mais a torcida do Flamengo pelo estilo de jogo, pela proposta, pela ousadia e pela agressividade, do que o Tite em um ano de trabalho. E aí a gente pode dizer, as digitais do Filipe Luís estão impregnadas nesse título, porque ele chegou já na reta final, mas foi protagonista, como o Zinho falou, pelas escolhas que fez, assertivas na maioria delas, e principalmente pela capacidade de adaptar o time, de ser mutável de acordo com as circunstâncias, e nisso ele foi muito bem. Era o que pedia para resgatar o Flamengo, ainda mais num torneio de mata-mata. E coisas do jogo, assim, como... o Atlético é um time de boa construção, é um time que tem média de posse de bola e de troca de passes em todas as competições, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, bem elevadas. Mas o Filipe forçou o Atlético a fazer o jogo pelo lado de campo para cruzar para a área. O Atlético não conseguia entrar, mesmo tendo jogadores como Paulinho, como Scarpa, como Arana, como Hulk, que fazem tabelas rápidas, que conseguem acessar a área, o Atlético não conseguia entrar. E o Everton Araújo foi uma grande sacada para fechar o meio-campo. Aí, como não tem jeito de entrar e está com prejuízo, cruza a bola para a área. E isso o Atlético foi obrigado a fazer. Isso é direcionamento. O Filipe não permitia que o Atlético entrasse por dentro. Não permitia. Isso é treino, mensagem bem passada, é bom posicionamento. Ele se preparou para enfrentar o adversário que ele enfrentou e se preparou bem. Olha, Faz de Esportes, daqui a pouquinho a gente vai para a Arena MRV com todas as entrevistas dos jogadores, a festa e entrevista inclusive do Marcos Braz confirmando que o Gabigol realmente vai sair do Flamengo no final desta temporada e vai jogar no Cruzeiro. A gente mostra daqui a pouquinho a entrevista para vocês. Antes, já que o Breler estava falando sobre o Filipe Luís, a gente coloca na tela os títulos do Filipe Luís, tá? A gente tem aí, ó, o Filipe Luís como técnico e como jogador, 2 vezes Conmebol Libertadores, 1 vez Copa do Brasil, 2 vezes o Campeonato Brasileiro, tem 2 Supercopas também, 1 Recopa e 2 vezes o Campeonato Carioca como jogador. E aí, como treinador, ele já começa com o pé direito, porque já é campeão da Copa do Brasil e, como lembra o Breler, 9 jogos à frente do Flamengo e já comemora demais. Vamos conversar com o Cícero Mello, a gente volta lá para o Rio de Janeiro e aí ele vai trazer a festa da torcida, tá no Baixo Gávea, e vai trazer um pouquinho mais da alegria do torcedor rubro-negro. Fala, Cícero. Pois não, Marcela, voltamos aqui do Baixo Gávea, tradicional ponto de comemoração das torcidas no Rio de Janeiro, na Zona Sul. E aqui a torcida do Flamengo comemorando, não tem hora para acabar, todo mundo tomando aqui sua cervejinha. Olha só, as meninas já estão com a faixa de campeão. Pagou quanto nessa faixa? Paguei R$20. Valeu a pena demais. Demais, comprei pra mim e da minha amiga. Qual é a emoção de ser campeão? Ai, indescritível. Eu tava acostumada, mas é sempre diferente. Pra quem você quer mandar um recado dos jogadores do Flamengo? Quem que você gosta? Manda um recado direto aqui. Cara, eu quero mandar um beijo pra toda a nação rubro-negra e esse time foda. Uhul! Não tem fé, não tem hora pra acabar hoje, né? Não, pra mim tem que eu trabalho amanhã, mas tá tudo bem. Esquece. Mas vai feliz, né? Vai trabalhar. A minha chefe é flamenguista. Tá certo. Olha só, tem um torcedor aqui do Flamengo. Eu vou pedir pra ele. Como é seu nome, amigo? Vinícius Faria. Vira aqui de costas pra te mostrar. Aqui, ó. Gabigol na camisa. Qual é o misto de sensações de ser campeão e ao mesmo tempo tá perdendo o Gabigol que anunciou que tá indo pro Cruzeiro, amigo? Como é que é isso? Você gosta dele? Não tem misto, é gratidão eterna. É nosso ídolo. E vamos em frente, boa sorte pra ele. Obrigado por tudo, por todos os títulos. Gabigol, eu te amo, ídolo eterno. Você acha que estava na hora mesmo dele sair? Ou ainda podia durar um contrato de 1 ano, 2? Eu acho que tudo é ciclo, né? Gabigol fez o que fez, todo mundo reconhece o que o Gabigol fez. O Flamengo é maior que todo mundo. Exatamente, o Flamengo é maior que todo mundo. Obrigado, Gabigol, por tudo. Você está aqui no nosso coração e seja feliz aí, um abraço. O ano já valeu um título carioca e o título de Copa do Brasil, faltou realmente a Libertadores. Esperava um pouco mais pelo elenco, pelo investimento. Rebaixado, falta só o Fluminense rebaixar. Mas, cara, no final... Copa do Brasil tá valendo um ano pelo título e é isso aí, meu irmão. O jogo hoje foi fácil, pode se dizer? O jogo hoje foi moleza, o Atlético é nosso pato! Eu vou encerrar, antes de vocês gritarem campeão, comece a não, vira aqui pra câmera. Meu nome é Levi,
E o que você tá sentindo? Quantos anos você tem? 10. 10. O que você tá sentindo hoje? É campeão. Ah, eu tô sentindo o cheirinho de campeão, né? Tá triste com a saída? Tá triste com a saída do Gabigol? Tô. Como é que é o grito de campeão? Como é que é o grito de campeão? O cheiro de campeão é muito bom. O cheiro de campeão é muito bom. Com você, Marcela! Boa, Cícero. Agora sim, a gente conseguiu escutar um pouquinho mais do torcedor. O torcedor esqueceu que não pode falar palavrão, né? O pessoal que tá em casa, tem criança em casa, rapaz. Mas é o torcedor ali falando cheirinho de campeão, mas agora tá se deliciando, né? Não é só o cheirinho, não. Bom, a gente vai chegando com mais informações do Gabigol. A gente viu, Zinho, o torcedor falando, olha, é tudo ciclo, agradece o Gabigol, tá muito bem, é muito legal, ídolo e tal, que ele seja feliz. É claro que eles não querem que o Gabigol seja feliz no Cruzeiro, porque Gabigol feliz no Cruzeiro quer dizer que são títulos para o Cruzeiro e eles estão querendo títulos para o Flamengo. E mais imagens agora do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, entregando as medalhas aos jogadores do Flamengo. Agora, Zinho, queria a informação que a gente chegou agora, é 3 anos de contrato, tá? Para o Gabigol do Cruzeiro. E aí é aquele momento, né, que a gente pensa, a diretoria não podia oferecer um pouco mais, e aí ficar o meio termo, nem 5, nem 1, né? 3 anos de contrato, então, do Gabigol com a Raposa. Sim. Não, sem dúvida. Eu acho que assim, faltou esse diálogo. Com certeza. Analisar, conversar, sentar, planejar. Volto a dizer, de repente essa diretoria nem vai permanecer, nem ganha a eleição. Está muito acirrada. Mas poderia sim sentar, conversar, ter um diálogo melhor, mas esse diálogo foi muito arranhado durante toda a temporada. Agora, eu vejo a reação do torcedor, Marcelo. Eu vi muitos ali falando assim, o Flamengo é maior do que todos. Então, assim, não dá para ficar também lamentando, a diretoria errou, o Gabigol errou, o Gabigol está certo, a diretoria também... Não, a diretoria está certa de não dar o que ele estava pedindo. Acho que não é momento disso, acho que chegou um ciclo, um final de um ciclo, ficou arranhado, o Gabigol demonstrou isso também no final, porque se ele está chateado com a diretoria, é uma coisa... Mas com o torcedor, com o Flamengo, com seus companheiros, é outra. Por isso que a minha opinião era, calma, respira. Não é, na minha opinião, não era o momento de anunciar isso. Mas já é uma coisa que, pelo que as informações que chegam toda hora, a própria diretoria do Flamengo sabia que ele já estava tendo reunião e acordo com a diretoria do Cruzeiro, né? Autorizou a diretoria do Cruzeiro a conversar com o staff do Gabigol. Então, uma coisa muito em comum acordo. Acho que nós aqui da imprensa e a torcida do Flamengo é que não sabia. Que é pego de surpresa. Mas eles, pelo jeito, eles não estão pego de surpresa, não. Cruzeiro, Flamengo e atleta. Então, assim, é vida que segue, é o que o torcedor falou. Gratidão ao Gabigol, maravilhoso, fez história, vai ser lembrado para sempre. Agora é a vida que segue. O Flamengo não vai acabar porque o Gabigol saiu. Sim. Vai ter uma saudade... Mas esse ano mesmo, ele não era uma peça fundamental. O Pedro era o artilheiro, era o jogador do Flamengo. E tanto é que ele foi para o banco, com poucas chances. Muitas pelas atitudes dele e outras pela opção do treinador. Então é a vida que acontece, faz parte da bola. O ruim é você sair rachado com uma diretoria... E com esse rachar, esse desentendimento, transportar para o clube que te abraçou o tempo todo. Acho que ele não aproveitou esse momento para desfrutar com seus companheiros e desfrutar e comemorar o título com o torcedor. Você vê a atitude ali, na hora da foto, na hora de levantar a taça, na hora de comemorar dentro de campo. Acho que assim, já fechei, vou pro Cruzeiro, direito que ele tem, tá certíssimo, tem que ser profissional e ver o melhor para ele. Para a vida dele, para o futuro dele, isso aí ele está corretíssimo. Agora, desfruta com o time, com o treinador que o abraçou nessa reta final. Acho que faltou essa sensibilidade para o Gabigol. A gente estava mostrando imagens aí, ele realmente sempre se afastando. Na hora de receber a taça, de levantar a taça ali, a gente vê o Felipe Luiz abraçando o Gabigol. O Felipe Luiz já estava sentindo, já sabia o que estava acontecendo. Com certeza ele tinha todas essas informações. E ele sabia do Gabigol muito chateado, da entrevista. Então, ele vai se aproximando do Gabigol, meio que chamando o Gabigol. Porque o Gabigol é essa pessoa.
A gente pode falar de tudo, mas a gente conhece a personalidade do Gabigol e ele é esse jogador que, quando tá chateado, ele se afasta, ele faz cara feia, ele faz birra, como criança mesmo. E o Felipe Luiz, sabendo disso, tenta aproximar e tenta trazê-lo, né? Não consegue, mas ele tenta trazê-lo nesse momento de comemoração ali junto com os outros jogadores. Brele, eu queria que você falasse também, eu achei maduro o torcedor, tá? Achei muito maduro, falando, olha, acaba o ciclo e tal, é isso mesmo, parabéns, obrigado por tudo e vida que segue. Achei legal, mas eu queria que você falasse, assim, sobre essas últimas imagens, porque essas imagens também vão ficar marcadas, né? Não, vão ficar marcadas, Marcela, e o Gabigol passou por um processo de desgaste nos últimos meses. O torcedor, em algum momento, o cobrou, como o Zinho falou, já não o via como imprescindível no elenco, e o Gabigol chegou a ser a última opção do ataque do Flamengo com o Tite. Então, a imagem dele já não era daquele ídolo inabalável, incontestável de 2, 3 anos atrás. Mas ainda assim, o Gabigol, se ele não tivesse essa personalidade, não fosse esse cara sanguíneo, esse cara provocador, esse cara que age pelo impulso, talvez o torcedor rubro-negro não se identificasse tanto com ele. Porque ele, como poucos, representaram muito a alma do torcedor rubro-negro. E isso tem um valor muito grande. Além de títulos, além de conquistas, a irreverência do Gabigol, a maneira como ele decidia os jogos, isso daí cria um elo que, como os torcedores disseram ali, isso não vai se apagar, independentemente da saída. Mas eu vejo que, por todos os serviços prestados, por essa identificação que dificilmente um outro jogador vai conseguir reproduzir, ele merecia uma saída mais honrosa. Uma saída, ok, não chegamos a um acordo, numa conversa profissional, numa conversa madura, entre adultos, o Gabigol tinha uma pedida financeira, a diretoria não chegou. Ok, vamos organizar para que o Gabigol saia com as devidas honrarias, com o devido reconhecimento do torcedor. Mas com esse clima com a diretoria, isso se torna impossível. Então, é uma última dança apoteótica para o Gabigol, porque na memória do torcedor vai ficar o cara que marcou 16 gols em finais e o último título marcou 2 vezes. Mas, por outro lado, um cara desse tamanho, um dos maiores ídolos da história, saindo para um concorrente nacional de graça no fim de uma temporada depois de conquistar um título, é um anticlímax. E aí vai muito além do Gabigol. Se ele não tivesse dado essa declaração, esperasse amanhã, o Cruzeiro fizesse um anúncio oficial, independentemente disso, o torcedor do Flamengo ficaria machucado, por mais que esteja em êxtase comemorando um título. Então, o personagem Gabigol é muito grande. E o imaginário, o que se tem do Gabigol é diferente do constrangimento que a gente viu ali no palco. E não só, eu percebi, Marcela, que não só o Gabigol, mas outros jogadores também se afastando da diretoria. A gente já viu em outras comemorações do Flamengo, o Marcos Braz ali no meio, fumando charuto. Isso daí, essa imagem ali, o clima com a diretoria, até por tudo que aconteceu com o Gabigol, não é dos melhores. E os jogadores, o Felipe Luiz, a maneira como mudou o ambiente, eles sim são os protagonistas dessa conquista. Mas Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel erraram muito nessa temporada e acredito que um dos erros, ou a personificação desses erros, é a saída do Gabigol dessa maneira. Olha, Faz de Esportes, teremos um debate com os candidatos à presidência do Flamengo na próxima segunda-feira. Não amanhã, tá? Na outra segunda-feira, no dia 18, às 8 horas da noite, aqui na ESPN. E aí todos nós teremos oportunidade. Então é isso aí, nação. Vamos comentar um pouco aí sobre as últimas notícias do Flamengo, né? O nosso Mengão, que acaba de conquistar o 5º título da Copa do Brasil. Com gol de prata, o Flamengo bate o Atlético Mineiro novamente, desta vez em Minas Gerais, e se consagra pentacampeão da Copa do Brasil, coroando assim um excelente trabalho de Felipe Luiz, que tem uma grande parcela de contribuição nesse título do nosso Flamengo. E o que vem chamando a atenção relacionada a essa conquista do Flamengo é a saída de Gabigol do nosso Mengão, ele que pós-jogo deu essa declaração que era o seu último título com a camisa rubro-negra. Todos nós sabemos que Gabigol não chegou a um acerto com a diretoria, staff do jogador não aceitaram
a proposta do nosso Mengão, que era de apenas uma temporada, e com isso o jogador negociou a saída e ele está indo para o Cruzeiro. Cruzeiro, time mineiro, né, que tem aí um excelente comando, né, no que diz respeito à parte financeira. O presidente do Cruzeiro, né, quem manda no Cruzeiro, está investindo pesado e agora vai ter Gabigol nas suas próximas temporadas. É uma perca muito grande. O Flamengo, por mais que tenha condições financeiras de ir ao mercado e contratar um jogador até mesmo melhor do que Gabigol, está perdendo um dos seus principais jogadores decisivos. Gabigol ajudou o Flamengo na conquista de 2 Libertadores e outros títulos aí que o atleta foi decisivo, principalmente em finais. Então, a saída dele com certeza vamos dizer assim, algo muito ruim para essa diretoria que tem eleição no final deste ano. Então, se eles estão perdendo dos seus principais jogadores, a culpa com certeza vai ser para a diretoria, é claro. Mas precisamos analisar da seguinte forma: será que Gabigol estava entregando aquilo que estava sendo pedido? Penso eu que não. Só que tem que ser levado em consideração a história do jogador com a camisa do Flamengo. O atleta, que é um dos maiores jogadores do nosso Mengão, conquistando diversos títulos, sendo artilheiro em diversas temporadas de N campeonatos, chegou aí na sua reta final de contrato com o Flamengo com esse impasse com a diretoria. Marcos Braz e Rodolfo Landim até ofereceram 1 ano de contrato para se renovar. Ele não aceitou de imediato. Então, continuou jogando. Com o Tite ele não tinha oportunidade. Com o Felipe Luiz, ele foi titular diversos jogos. Ajudou o nosso Mengão, fazendo 2 gols no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E hoje se despede aí da camisa do Flamengo, né? É uma perca muito grande, cara. Pelo amor de Deus, essa diretoria deveria ter analisado bem, né, e ter feito uma proposta mais vantajosa. O Flamengo renovou com o Bruno Henrique por 3 temporadas e olha que Bruno Henrique, se comparado a Gabigol, já tem uma idade muito avançada. Gabigol é jogador jovem, ainda tinha muito futebol para desempenhar com a camisa do Flamengo. Com certeza com o Felipe Luiz, ele teria mais oportunidade, com certeza ele voltaria a ser goleador, então a diretoria erra sim, né? Poderia ter feito uma proposta de renovação de contrato mais vantajosa para o jogador e agora infelizmente não tem mais volta. O jogador já negociou com o Cruzeiro, acertou as bases salariais e agora está se transferindo para o clube mineiro. O que vocês acham? Gabigol fez certo em sair do Flamengo? Participa e deixa a sua opinião nos comentários. Sobre o título, Felipe Luiz, na minha opinião, tem uma grande parcela de contribuição nessa conquista. É um jovem treinador, está aprendendo, né, nesse cargo agora, né? Começou no sub-20 do Flamengo, teve que subir devido à má fase da equipe carioca com Tite, então a diretoria deu esse respaldo para ele e ele vem dando conta do recado. Próxima temporada vai iniciar desde o início, então isso tem tudo para dar certo. Se ele iniciou com o Flamengo já nas competições e fez o que fez e conquistou um título, imagine só ele tendo tempo para treinar, ele tendo carta branca para contratar jogadores. O nosso Mengão na próxima temporada com certeza vai se tornar ainda mais forte com relação a esse ano de 2023. Apenas um título conquistado, é claro, pelo investimento que fez, pela qualidade dos jogadores, o nosso Mengão tinha tudo para conquistar mais títulos. Só que na próxima temporada tem vários jogadores aí retornando ao nosso Mengão de contusão. Pedro, Matiazinha, Luiz Araújo, Cebolinha. Então, Flamengo forte aí para 2025. Então, vamos deixar aí os créditos do vídeo para o canal da ESPN Brasil, link na descrição.